Boa noite, a paz do Senhor. As crianças de 7 anos abaixo podem ir para essa linha. Irmão, nós tivemos uma oração sexta-feira, lá no Gaspar. Foi muito boa, muito alegre. Nós começamos às 11 horas e terminou 10 para meia-noite. Ninguém cansou, muita alegria, presença de Deus. Eu sei que foi uma coisa maravilhosa. Porque orar é bom. Orar é a nossa comunhão com Deus. É estarmos na presença de Deus. É tirarmos um tempo para Deus. É um tempo que a gente tira para estar de joelho ou em pé, na presença do Senhor, falando com Ele. É muito bom. A única maneira de a gente ter comunhão com Deus é na oração. Por isso que Jesus orava, ia para os montes, a noite inteira. O Filho de Deus passava as noites, muitas vezes, nos montes, orando. Por quê? Comunhão com o Pai. Coisa maravilhosa. Ter comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, irmão. Amém? Mas a carne não quer isso não, né? É difícil, né, irmãos? Como diz o outro, né? O pastor pregando, falando sobre a Nova Jerusalém, sobre as ruas de ouro. E o irmãozinho veio e falou assim: Ih, pastor, coisa maravilhosa é andar com Jesus nas ruas de ouro. Aí o pastor disse para o irmãozinho, falou o seguinte: você se largar de fumar, né? Ele disse: é difícil, muito difícil, né? Quer dizer, andar na rua de ouro todo mundo quer, mas largar o mundo, aí é difícil, não é? Amém? Pega seus olhos, estamos diante do Senhor, louvamos a Deus, muita alegria no coração, sinta alegria no meu coração, em poder estar aqui para louvar o Senhor, para bendizer o nome dEle, para reconhecer a sua graça, a sua misericórdia e a sua bondade que está sobre nós, que está sobre a igreja. Aleluia. Pai, estende tua mão agora sobre a tua palavra, Pai, que o Espírito Santo usa, meu Deus, a palavra aqui nessa noite para a tua glória, em nome de Jesus, Senhor. Amém? Quero falar com vocês sobre provações, né? Ninguém gosta de ser provado, né? Deuteronômio capítulo 8. Moisés está falando ali com o povo, né? No primeiro versículo ele fala sobre em obedecer a palavra de Deus, a vida. Então que ele devia obedecer os mandamentos para viver e prosperar na terra que o seu Deus tinha dado a eles, que eles iam entrar. Agora no versículo 2 está dizendo o seguinte: que o Senhor guiou vocês nesse deserto por 40 anos para vos humilhar, provar e saber o que estava no coração de vocês, se vocês iriam obedecer seus mandamentos ou não. Então Moisés estava dizendo ali que Deus guiou o povo pelo deserto 40 anos para humilhar aquele povo, para provar o que estava no coração deles, se eles iriam obedecer os mandamentos do Senhor ou não. Humilhar. Ninguém quer ser humilhado, mas Deus muitas vezes nos humilha. Nós todos conhecemos aqui aquela passagem da mulher cananeia, quando Jesus estava naquela região de Tiro e Sidom. A mulher cananeia veio gritando atrás dele e dizendo: Senhor, me socorre, porque a minha filha está horrivelmente endemoniada. Mas Jesus não deu assunto para ela, e ela continuou gritando, disse falar o seguinte: mestre, despede essa mulher, ela vem gritando aí atrás.
Jesus parou, uma multidão estava junto com ele, os discípulos, uma multidão. Uma coisa interessante, onde Jesus andava, estavam as multidões. E vocês sabem que os fariseus, lá o sinédrio, o sacerdote, mataram Jesus por causa da inveja, porque onde Jesus ia, multidões estavam ao lado dele, e esses homens do sinédrio, eles eram até odiados pelo povo. Então, movido de ciúmes, foi que Jesus foi crucificado. Onde ele estava, as multidões estavam junto, porque ele tinha coisa para dar. Ele ensinava como aquele que tem autoridade, e não os escribas, que tinham uma palavra vazia, que não enchia, não preenchia o coração de ninguém. Então Jesus parou, essa mulher veio, e Jesus falou uma coisa para ela: não fui enviado somente as ovelhas perdidas da casa de Israel? A palavra que ela não queria ouvir, mas ela ouviu. Sabe o que ela fez? Joelhou e adorou. Aí Jesus fala uma outra palavra para ela: não é lícito tomar os pães dos filhos e dar aos cachorrinhos, dos donos e dar aos cachorrinhos. Não era isso que ela queria ouvir, mas ouviu. Mas sabe qual foi a resposta dela? Os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. E Jesus exclamou: ó mulher, grande é a sua fé, faça conforme o seu querer. Jesus humilhou essa mulher e ela persistiu, porque Ele nos prova, e muitas provas nos humilha. Ele quer saber o que está no nosso coração, qual é a nossa reação diante das humilhações, diante das provações. Ele quer saber qual é a minha reação, se eu vou obedecer a palavra dele ou não. Ele quer ver isso de nós. Então as provações servem para isso. E Tiago capítulo 1 versículo 12 tem um texto muito interessante: feliz, bem-aventurado, feliz é o homem ao passar por várias provações, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, prometida para aqueles que o amam. O Senhor prometeu para aqueles que o amam. Então veja, esse texto é muito interessante. Fala o seguinte: se você está sendo provado, você é feliz. E fala várias provações, que muitas vezes não é uma só durante a vida. A nossa vida muitas vezes diante de provações. Então feliz é o homem que passa por muitas provações, porque depois de aprovado, ele tem que ser aprovado, ele vai receber a coroa da vida que o justo juiz prometeu para aqueles que o amam. Por que a promessa é para aqueles que o amam? Porque somente aqueles que amam a Deus suportam a provação, sem escandalizar, com humildade no coração. Se não ama, não suporta, não adianta. Então o reino de Deus é para aqueles que são aprovados, para aqueles que amam a Deus. E também Pedro capítulo 4 versículo 12 fala, 1 Pedro fala também uma passagem muito interessante, o seguinte: amados, não estranheis o fogo ardente que está no meio de vós, destinado a vos provar, como se fosse algo estranho, sobrenatural. Então Pedro está dizendo a nós, aos amados irmãos, a nós, para a gente não estranhar com o fogo ardente que surge no nosso meio, com o destino de nos provar. Então há uma provação, há um fogo, há uma provação. E não veja isso como uma coisa esquisita, sobrenatural, não. É normal. Era normal para eles. Deve ser normal para nós também as provações que vêm sobre nós.
é para a glória de Deus. E ele continua dizendo: olha, se vocês são participantes, qual participante do sofrimento de Cristo, vocês também serão participantes da glória de Cristo. Se nós estamos sofrendo com Cristo as provações da vida, como Cristo sofreu, nós também vamos gozar da glória de Cristo naquele dia preparado para nós, para aqueles que amam a Deus. Amém? Então, meus irmãos, o que nós temos que fazer? Suportar as provações e ver que isso é normal. Agora, há uma diferença muito grande entre provação e correção, porque lá em Apocalipse 3,19, o Senhor Jesus falou que Ele disciplina e corrige os que amam, porque a correção, a disciplina traz dor também. Então eu posso estar sofrendo uma provação, ou posso estar sofrendo uma correção, ou aquilo que eu plantei. Certa feita eu passei por uma tribulação muito grande. Eu fui orar ao Senhor Deus e descobri na minha oração que eu tinha plantado aquilo que eu estava colhendo. Então eu fui para a presença de Deus, pedi para Ele me dar força para me passar aquela situação. Eu aceitei e lutei, Deus me deu força, eu passei, acabou, tudo passou, por causa de um pecado, de uma coisa que eu plantei. Então existe a provação, existe a correção e a disciplina, mas nós estamos falando de provação para aquele que é fiel, porque Deus não prova o infiel, não tem jeito. Ele não ama a Deus, não vai adiantar nada. E nós temos um exemplo disso na parábola do semeador, quando Jesus contou aquela parábola que o semeador saiu a semear e jogou a semente, um pouco saiu no caminho, as aves do céu não comeram, a outra que caiu no meio das pedras, não tinha raiz, umidade, morreu. Outras caiu no meio dos espinhos, mas sufocado pelos espinhos, pelos prazeres da vida. Outra caiu em boa terra e deu 100 por 1, etc. Assim caíram nas pedras, no meio das pedras. Jesus disse que é o seguinte: são aqueles que recebem a palavra com muita alegria, mas não tendo raiz. Quando vem a provação, desvia, não aguenta, não tem raiz, então não aguenta a provação. Por isso que eu digo, está escrito que a provação, ela vem. Agora, se tem raiz, a pessoa suporta. Se não tem, escandaliza, desvia. Assim Jesus falou nessa parábola das sementes que caem no meio das pedras. Também tem um versículo muito interessante, é em Jeremias 17:10, quando Deus fala o seguinte: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo as suas ações. Esquadrinhar um coração é como você dividisse o coração em 100, 200 ou 1000 pedaços, e cada pedacinho daquele é conhecido por Deus, é esquadrinhado, é conhecido. Quer dizer, Deus esquadrinha todo o nosso coração e prova os nossos pensamentos. Para quê? Para conhecer o nosso procedimento, para dar a cada um segundo o nosso procedimento, porque as coisas de Deus vêm sobre nós segundo o nosso procedimento. Eu já falei isso aqui uma vez, é o seguinte: a cada ação nossa há uma reação de Deus. Se as minhas ações são dentro da palavra de Deus, em obediência aos mandamentos de Deus, Deus reage sobre mim me abençoando. Mas se as minhas ações são fora da palavra de Deus, Deus age sobre mim com um juízo para julgar aquela infração que eu tenho cometido. Então não há neutralidade em Deus. Então esquadrinha o coração, prova os pensamentos, isso para dar
a cada um de nós segundo o nosso procedimento. Deus conhece tudo que está aqui dentro, tudo que está aqui. E vocês sabem, muitas vezes vem pensamento dentro aqui na nossa cabeça, que são provações, coisas, pensamentos ruins, são provações, que eu tenho que reagir contra esse pensamento enquanto ele está aqui, porque não pode descer para o coração. Porque se ele descer para o coração, já se torna um pecado, já sentou no coração. Quando Paulo foi repreender Ananias lá, porque ele mentiu a respeito daquela oferta que estava fazendo, o Pedro falou o seguinte: porque você deixou assentar no seu coração esse desígnio? Então foi uma coisa que desceu para o coração dele. E muitas vezes vem coisas aqui na nossa mente, no nosso pensamento, que nós temos que repreender, lutar contra aquilo, clamar misericórdia. Então esse texto é muito claro, que Deus concede para nós as coisas segundo os nossos procedimentos. Então ele esquadrinha o nosso coração, ele prova os nossos pensamentos, isso é para dar a cada um de nós segundo o nosso procedimento, segundo as nossas ações. Amém? Tem dois exemplos na Bíblia de provação. Peguei dois, deve ter mais, eu não sei. Paulo, 2 Coríntios 12, 7. Paulo fala o seguinte: que foi-lhe dado um espinho na carne, para que ele não se ensoberbecesse, envaidecesse, por causa das grandezas das revelações que ele tinha recebido. Esse espinho da carne, Paulo diz aí, que foi colocado nele como um mensageiro do diabo para o esbofetear, por causa das grandezas das revelações. Por 3 vezes ele diz: eu orei ao Senhor e ele me disse: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo, um homem justo, um servo de Deus, recebeu uma provação. Deus não livrou ele disso, porque essa provação visava o bem dele, para que ele não se ensoberbecesse, ficasse orgulhoso. Ele tinha que ser humilde. E com a tradução tem uma que diz que esbofetear, a coisa pior para o homem é levar um tapa na cara. Ele pode levar uma pancada na cabeça, ou no peito, ou na perna ou na barriga, mas quando leva aqui, parece que o brilho do homem floresce. E Paulo então está dizendo que isso era para humilhá-lo. Então a provação é para o bem dele. Então tudo que Deus faz é para o nosso bem. Porque se Paulo ensoberbecesse, o que aconteceria com ele? Perder a graça de Deus. Porque o que Jesus falou? Que Deus resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes. Quer dizer, se ele fosse um soberbo, seria resistido por Deus. Mas como ele foi humilde e aceitou aquilo para o bem dele, Deus deu graça para ele, nunca tirou a graça dele. Então veja, essa provação, Paulo não tinha pecado algum, foi para o bem dele, para que o orgulho não chegasse a ele, para que ele não se engrandecesse, achando que ele era melhor do que os outros. Porque na verdade, nós não somos melhores do que ninguém. E tem um outro lugar, Paulo fala o seguinte, que o Senhor Jesus veio para salvar os pecadores, do qual ele era o principal pecador, maior. Ele considerava-se como o maior pecador, mais que todos, porque tinha a graça de Deus. Deus estava na vida dele. Aquele que é cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, não se julga melhor do que ninguém. Amém? Tem outra provação também, que é Jó, todos conhecem,
Vou falar um pouquinho sobre ele, não vou demorar. Capítulo 1 de Jó, lá fala que na terra de Ur havia um homem chamado Jó, que era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Tinha 7 filhos, 3 filhas, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era o que ele tinha. Aí continuou dando informação que os filhos dele reuniam de tempo em tempo com toda a família e convidava as 3 filhas para vir banquetear, confraternizar. Quando passavam os dias daquela confraternização, daquele banquete, Jó chamava todos os seus filhos e os purificava e oferecia sacrifício para cada um deles, porque Jó dizia: quem sabe se eles no coração falou mal de Deus ou pecou. Jó era um homem que preocupava com seus filhos, com a salvação dos seus filhos, e que ministrava em favor dos seus filhos todas as vezes que terminava aquele banquete que seus filhos faziam. Eu quero abrir um parênteses, que isso é um dever de todos os homens crentes, sacerdote da família. O servo de Deus, ele preocupa com os seus filhos, preocupa com a sua família, primeiramente no âmbito espiritual. A salvação, que é o principal, ele preocupa. Agora, quando o lar não tem um marido crente, tem a mulher então tem que fazer a vez do marido. Nesse caso, a mulher, ela é sacerdotisa da casa, ela tem que entrar na presença de Deus em favor do lar. Tem que preocupar, sim, não importa quem são os filhos, a situação que os filhos estão vivendo, o que eles estão fazendo, não importa. Importa que existe um Deus que escuta a oração dos seus servos. Esse Deus é misericordioso, importa isso. Então, continua dizendo lá o texto o seguinte, que um dia os filhos de Deus apresentaram-se diante de Deus, e entre eles estava Satanás. E Deus então perguntou para Satanás: de onde você vem? Eu venho de rodear a terra e de passear por ela. Rodear a terra. Coisa interessante, né? Que a Bíblia já falava que a terra era redonda. Em 1600 e não sei quanto, Galileu Galilei foi preso por ordem do Papa, porque ele afirmou que a terra era redonda. Achava que a terra era quadrada, mas a palavra de Deus já mostrava isso desde a antiguidade, que a terra era redonda, porque Deus foi que fez tudo, né? Aleluia. Aí o Senhor Deus falou para Satanás: viste meu servo Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal, como eu não há outro na terra. O que Satanás respondeu? Debalde, isto é em vão que Jó teme a Deus? O Senhor não cercou com uma sebe, cercou a família dele, cercou os rebanhos dele, tudo que ele tem, que eu não posso tocar. Abençoou o trabalho das mãos dele, de sorte que seu rebanho multiplicou na terra, seus bens multiplicaram. Por isso que ele te serve. Aí o Senhor falou para Satanás: então, ó, ele está nas suas mãos, não toca na vida dele. Aí o que aconteceu? Veio os sabeus e roubaram as juntas de boi, as 500 jumentas, e mataram todos os servos dele que trabalhavam ali. Logo em seguida, cai fogo dos céus e destrói 7.000 ovelhas
e os pastores daquelas ovelhas. Falando ainda, chega um outro lá e fala que, não sei quem foi lá, que roubou os 3.000 camelos e mataram todos os seus servos. Fala ainda, quando chegou outro, diz: só veio uma tempestade, o vento do deserto, que atingiu os 4 cantos da casa, que caiu sobre os filhos, e todos eles morreram, somente eu escapei. Jó ouviu isso, rasgou suas vestes, rapou sua cabeça e adorou. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor deu, o Senhor tirou. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. Jó quebrou, na linguagem de hoje, ficou sem nada. Não é porque ele fez negócio errado, não é porque ele estava em pecado, mas é porque ele estava recebendo uma provação. E se fosse nos dias de hoje, talvez nós íamos falar o seguinte: ele pecou, ele passou os outros para trás. Ia ter muitas indagações sobre ele, juízo, porque ele quebrou. Mas ele quebrou porque ele era justo. Então nós temos costume de muito julgar os outros. Quando os outros estão passando por problemas, por dificuldade, nós não conhecemos o coração de ninguém. Como que eu vou julgar o meu próximo ou o meu irmão porque está passando por aquilo? Falar que ele pecou? Olha, no passado, quando as coisas aqui eram complicadas, que eu não podia usar bobs, que era pecado, minha mulher estava doente, e um pastor foi lá e falou para ela no hospital que ela estava doente porque eu usava bobs, né? Aconteceu isso. Outra vez foi a Nenzinha, que estava acamada, foi 2 irmãs lá orar para ela e falou: você está doente, você é rebelde, você usa bobs, né? Então, quer dizer, é fácil julgar os outros, muito fácil. Não é? Por que está doente? Não sei, é o pecado nosso, todo mundo adoece, pode ser provação, não é? É o normal da vida, todos nós passamos por enfermidades, cada um de um jeito do outro. Agora, tem enfermidade que pode ser provação, tem enfermidade que pode ser um juízo de Deus também, tem, mas qual é o critério que eu tenho para poder distinguir isso? O que nós humanos podemos ter a condição que nós humanos tem para poder julgar os outros? Nenhuma. Nós não podemos julgar ninguém. Por isso que está escrito: não julgueis para que não sejais julgados. Com critério com que julgais, vocês serão julgados também. Deus é justo. Estão entendendo como que é a palavra de Deus? E Jó não pecou. Capítulo 2, acontece o mesmo fato. Um dia, diante de Deus, aparecem os filhos de Deus, Satanás também, e Deus fala para Satanás: diz que meu servo Jó, homem íntegro, reto, fiel, se desvia do mal. Aí Satanás falou assim: pele por pele, vamos dar tudo pela sua vida. E Deus ainda falou para Satanás assim: olha, você me instigou contra ele. Então eu quero abrir um parênteses aqui, o seguinte: Deus tem o domínio sobre todas as coisas. O diabo age, mas ele é limitado. Deus deu a permissão para ele agir na vida de Jó. Então, se o diabo age na nossa vida, é sob a permissão de Deus, visando nos provar. Paulo falou que ele era um mensageiro do diabo que veio para esbofeteá-lo. Ele estava muito bem entendendo isso. Deus permitiu isso, porque o diabo tem tanto prazer em fazer o mal. Jesus disse: ó, Satanás, o diabo veio para matar, para roubar e destruir. Ele veio fazer as suas obras. Eu quero voltar um pouquinho atrás, ver as obras do diabo. A tempestade, foi o diabo que criou tempestade
para matar os filhos de Jó. Foi o diabo que levou os ladrões para roubar os camelos, para roubar lá os bois, as jumentas. Foi o diabo que fez descer fogo do céu para destruir as 7.000 ovelhas de Jó. Então veja, o Satanás ele tem poder. Nós não podemos subestimar o poder do diabo, mas ele só age sob a permissão de Deus. Só. Porque ele tem prazer em destruir, em matar, ele tem prazer em roubar. Ele é maligno, ele tem prazer em estar fazendo o mal, e Deus tem prazer em fazer o bem. Por isso que o servo de Deus não pode fazer mal, não deve ter prazer no mal, não pode ter. O servo de Deus, ele tem prazer no bem, quando ele está fazendo o bem, quando está vendo as pessoas sendo abençoadas. O irmão está sendo abençoado, tem que ter alegria na prosperidade daquele irmão, na bênção que ele recebeu, porque nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo é bom, está dentro de nós. Amém? Aí Deus deu liberdade para Satanás tocar em Jó. Tocou, feriu ele das plantas dos pés até o couro cabeludo, de feridas. Ele ficava sentado com um caco de telha, tirando o pus das suas feridas. E aí 3 amigos dele ouviram e foram vê-lo. Quando aproximou de Jó e viu a situação, eles abraçaram e choraram. Os 3 amigos e Jó ficaram sentados juntos 7 dias e 7 noites, sem dar uma palavra sequer. Tamanho era o sofrimento de Jó. Contudo, Jó não blasfemou contra Deus. Ele aceitou aquele sofrimento calado, com humildade no coração. Ele venceu. Amém? Amém. Como Deus é bom e é justo. Quando passou a provação, Deus apareceu para Jó, conversou com ele, mudou a sorte dele e deu a ele o dobro de tudo que ele possuía. Dizem aí que aconteceu na vida de Jó esse fato quando ele tinha 70 anos. E ele viveu 140 anos depois da provação, tendo um total de 210 anos. Até a vida dele Deus deu em dobro. Deus é bom, irmãos. Ele não tem prazer no nosso sofrimento, meus irmãos, mas muitas vezes Ele permite que nós sejamos provados, para sermos aprovados, para ganharmos a coroa da vida, que o justo juiz preparou para aqueles que amam a Deus, meus irmãos. É assim que funciona o reino de Deus aqui na terra para conosco. É assim. Você está sendo provado, está passando por tribulação, por sofrimento, louva a Deus. Reconhece que Ele tem poder de te libertar, de te livrar. Mas Ele não está te livrando, não chegou a hora, mas a provação passa, porque depois da provação, da sua perseverança, você vai ser aprovado, você vai ser abençoado, porque Deus tem prazer em nos abençoar. Ele é bom, Ele é benigno. Como está a sua vida? Está sofrendo? Louva a Deus, glorifica a Deus. Está sendo humilhado? Louva a Deus. Irmãos, para que maior humilhação do que uma cegueira? Vocês sabem que nós humanos, a gente discrimina as pessoas. Nós, a sociedade humana, discrimina o aleijado, discrimina o cego, discrimina o pobre, discrimina o aleijado, discrimina tudo. Eu fico jogado pelos cantos nas reuniões, não dou conta de levantar e conversar com ninguém. Vocês acham que quando a pessoa olha para o cego, vai admirar o cego?
Eu estou sendo provado, eu louvo a Deus. E quando veio essa provação, eu ajoelhei e louvei a Deus. Eu aceitei. Até hoje eu aceito. Louvo ao Senhor. É difícil para mim, mas eu glorifico a Deus, porque eu sou cego. Amém? Quero que os irmãos da música sobem, por favor. Eu quero agora que você fique em pé, por favor. E que você, então, coloque a sua vida na presença de Deus. Você está passando por provações na sua casa, com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa, com doença, com alguma coisa que está te humilhando, que está ferindo o seu coração. Vai pensando, vai colocando